Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, sem Coronavac nem AstraZeneca, grávidas ficam praticamente sem opção de vacina no Brasil. Estados suspendem a aplicação da vacina após anúncio do Ministério da Saúde sobre investigação de morte que pode estar relacionada ao imunizante. E agora o Estadão, senador aliado de Bolsonaro, propõe CPI para apurar orçamento secreto de 3 bilhões de reais do Planalto. Roberto Rocha tem apadrinhados na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, estatal que serviu como principal caminho para a execução das verbas secretas. Valor econômico, IPCA desacelera a alta para 0,31% em abril, mas avança 6,76% em 12 meses. Após 10 meses seguidos de alta, a gasolina teve a primeira queda de preço. E por fim, o Globo. Conflito entre Hamas e Israel se agrava, com 28 palestinos e 2 israelenses mortos. Lançamento de foguetes de Gaza e bombardeios maciços israelenses ao território ocorre em meio a uma das ondas de protestos mais fortes em Jerusalém desde a segunda intifada. E como vimos aí nas manchetes, vários estados brasileiros, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram hoje a suspensão da imunização de gestantes com a vacina AstraZeneca. A recomendação veio do órgão regulador de saúde da Anvisa, após um evento adverso investigado pelo Ministério da Saúde. O Brasil anunciou nesta terça-feira restrições sobre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Mais de uma dezena de estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram suspender por precaução a aplicação desse imunizante em gestantes e puérperas. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após um evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso da vacina em gestantes e argumentou que a aplicação neste grupo não está prevista na bula do medicamento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério está investigando a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que foi vacinada com a droga. Questionadas pela AFP, as autoridades não confirmaram esta informação. O Brasil está imunizando grande parte da população com a vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Em menor quantidade também é administrada a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Recentemente passou a inocular nas capitais com algumas doses importadas da Pfizer-BioNTech. E na Eslováquia, depois de anunciar um caso de um paciente que morreu de coágulo sanguíneo após receber a vacina da AstraZeneca, o país suspendeu a aplicação da primeira dose do imunizante. Outros países da União Europeia já limitaram a vacinação com esse produto a idosos. Mais uma decisão envolvendo a vacina AstraZeneca. A Eslováquia suspendeu a aplicação da primeira dose do imunizante nesta terça-feira. O Ministério da Saúde do país informou que apenas as pessoas que aguardam a segunda dose vão ser vacinadas com a AstraZeneca. O departamento havia antecipado na semana passada que a Eslováquia revisaria a estratégia de vacinação após um paciente que recebeu o imunizante morrer por culpa de um coágulo. Vários outros países da União Europeia limitaram a aplicação da AstraZeneca aos idosos, depois que uma ligação foi estabelecida entre o imunizante e coágulos sanguíneos muito raros, mas frequentemente fatais. E um estudo revela que os anticorpos que neutralizam a Covid-19 permanecem no sangue por pelo menos 8 meses depois do contágio. A pesquisa foi feita com 162 pacientes com sintomas de coronavírus durante a primeira onda da pandemia na Itália. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. 8 meses após o diagnóstico, apenas 3 pacientes de um total de 162 não testaram positivo para anticorpos. Os pesquisadores italianos consideram que a presença precoce destes anticorpos é fundamental para combater com sucesso o contágio.
uma vez que quem não os produz nas 2 primeiras semanas depois do contágio corre um maior risco de desenvolver formas graves de Covid. O grupo desenvolveu um teste específico para anticorpos, usando técnicas empregadas para o estudo de outros tipos de anticorpos desenvolvidos como resposta autoimune. Graças às vacinas contra o HIV, os pesquisadores também desenvolveram um novo método para avaliar os anticorpos que protegem contra o SARS-CoV-2. Depois de 100 dias de caos em Mianmar, diversas pessoas protestaram nas ruas. A região foi tomada por um cenário de tensão com uma revolta popular, uma economia paralisada por uma greve geral e combates intensos entre o exército e os grupos insurgentes. Dezenas de pessoas marcharam pelas ruas de Yangon, em Mianmar, com faixas e bandeiras de grupos étnicos que juraram lutar contra os militares após o golpe de 1º de fevereiro. A marcha marca o 100º dia desde que o exército tomou o poder. O país continua em um cenário de caos, com uma revolta popular reprimida de maneira extremamente violenta, uma economia paralisada por uma greve geral e combates intensos entre o exército e grupos insurgentes. Na madrugada de 1º de fevereiro, os generais birmaneses derrubaram o governo de Aung San Suu Kyi e encerraram de forma abrupta um período democrático de 10 anos. A junta militar estabeleceu um cerco judicial à vencedora do Nobel da Paz de 1991. Em prisão domiciliar na capital, Naypyidaw, a ex-governante civil, é alvo de várias acusações e não tem permissão para encontrar os advogados. A ex-líder do governo foi acusada 6 vezes desde a detenção. As acusações incluem descumprimento de restrições pela pandemia, importação ilegal de walkie-talkies, incitação à desordem pública e violação de uma lei de segredos de Estado da época colonial. Os protestos são liderados por uma juventude sedenta por liberdade e adepta das redes sociais e das novas tecnologias. E milhares de grevistas continuam bloqueando grande parte do país, bancos, hospitais, portos e prédios públicos. Pelo menos 780 civis morreram nos últimos 3 meses, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos. O exército alega que o balanço é bem menor e atribui a violência aos agitadores que cometem atos de terrorismo. As detenções não param de aumentar no país. De acordo com a AAPP, mais de 3.800 pessoas estão detidas, muitas delas em locais não revelados. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.